Abra aí comigo, já está aberta, né? Em Marcos capítulo 6. Vai falar o seguinte: Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que ouviram ficaram admirados. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e entre a sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali senão milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós oramos ao Senhor, meu Pai querido, para que a Tua palavra possa entrar no nosso coração, Pai, e fazer morada, Deus querido. Não deixe, meu Pai, que o inimigo, meu Pai, roube a semente que for lançada em nossos corações, Pai. Que essa palavra, Pai, possa cair em corações que estejam como terra fértil, meu Pai, e venha germinar, meu Pai, e venha dar frutos, Senhor Jesus. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente, nessa noite, está começando o capítulo 6. O capítulo 5, ele é apresentado como o triunfo da fé. Como assim triunfo da fé, John Lennon? No capítulo 5 nós vemos Jesus curando pessoas que não eram incrédulas. Muito pelo contrário, pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. Que acreditavam que aquele homem era o Filho de Deus e que fazia vários milagres. Nós vimos no capítulo 5 uma mulher que fazia muitos anos com fluxo de sangue, com hemorragia interna, muito tempo, todos os dias, e ela, ao tocar no manto de Jesus, ela é curada. Aquela mulher demonstrou uma grande fé no poder de Jesus para curá-la e para salvá-la. Nós vemos um homem chamado Jairo, que sua filha já estava acamada, a ponto de morrer, e a gente sabe que nesse processo que Jesus está caminhando para ir para a casa desse homem, para curar a filha dele, chega um e fala: não precisa incomodar mais o mestre não, porque sua filha morreu já, está morta. E aí Jesus fala: não, vamos lá, tenha fé, vamos lá. E Jesus cura aquela menina. Então no capítulo 5 nós vemos isso. Homens e mulheres sendo curadas por Jesus e a salvação chegando até essas pessoas. Capítulo 5 é um sinal, então, luminoso do poder de Jesus no meio da escuridão da miséria humana. Pessoas que precisavam de uma cura. E eu creio, meus irmãos, que Deus ainda cura. Eu ainda creio que Deus é o mesmo. Ele não mudou. Ele continua curando. Assim como ele fazia no passado. Vemos que Cristo ali, no capítulo 5, ele triunfa sobre o diabo, sobre a doença e sobre a própria morte. Não existe morte. Afinal de contas, nós somos, eu e você, nós somos trazidos da morte para a vida. Nós fomos resgatados por Cristo Jesus. Nós caminhávamos rumo ao precipício. Mas no momento em que a gente estende a nossa mão e fala: Senhor, eu estou aqui, eu quero servir o Senhor, eu quero seguir a Ti, nós somos trazidos da morte para a vida eterna. É isso que as Escrituras falam. E nesse verso 6, ele é marcado pela incredulidade dos nazarenos, ou seja, do pessoal da cidade chamada Nazaré, que era a própria cidade aonde Jesus nasceu. Nazaré, aonde estavam ali os parentes de Jesus. Nós vemos que aquele povo, em vez de crer
que de fato Jesus era o Filho de Deus, eles não creram. Nós vemos a incredulidade nesse capítulo, nós vamos ver à frente de Herodes, que era o rei daquela época, e nós vemos os próprios discípulos, aqueles que caminhavam com Jesus, tendo momentos de incredulidade, tendo um momento de não crer em Jesus, de não confiar em Jesus. Mas à frente nós vamos ver isso. Então significa que na nossa caminhada não é que nós vamos crer, só crer. Vai chegar um momento que a gente vai dar uma vacilada. Vai dar uma vacilada e não vai crer. Mas o que importa é depois o que a gente vai fazer. Mas isso é em outro momento nesse capítulo 6. Nessa noite a gente vai se concentrar nesse trecho. Jesus estava caminhando então nessa cena em direção à sua cidade natal, em direção a Nazaré, aonde ele tinha nascido, tinha passado a sua infância. Ele estava indo para lá, em direção a esse lugar. Ele já tinha sido expulso de uma sinagoga. Pensa comigo, a notícia hoje em dia corre rápido, não corre? Notícia. Ainda mais se for uma notícia ruim, né? Se for uma notícia boa, ela anda rápido também. Mas uma notícia ruim, ela anda mais rápido ainda. Naquela época as notícias corriam também. E o povo de Nazaré sabia que Jesus Cristo, ele estava fazendo maravilhas em outros lugares. As multidões seguiam a Jesus. As multidões iam atrás de Jesus esperando alguma cura dele. Alguma coisa que ele poderia fazer. E todos sabiam. Um cego, quando Jesus passa pelo caminho, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele nunca tinha estado em contato com Jesus, mas ele ouviu a história de que Jesus poderia curar a vida dele. Então, a notícia corria de que Jesus estava curando. Mesmo com a notícia correndo, o povo de Nazaré, Herodes e alguns outros não conseguiram acreditar. Foram incrédulos, não conseguiram perceber que isso era uma verdade. Nesse momento que Jesus está voltando para a sua terra natal, ele não estava fazendo igual a gente. Eu fui para a minha terra natal, eu e minha esposa, a gente foi para a nossa terra natal. Só que a gente foi passar um período de férias. É lógico que a gente pregou lá, eu tive a oportunidade de pregar em algumas igrejas, falar mensagem, compartilhar do Evangelho, mas a gente foi com o foco de passar umas férias, descansar, visitar os nossos familiares. Mas Jesus está fazendo essa visita não simplesmente para visitar os seus familiares que estavam ali. Ele estava fazendo essa visita para proclamar o Evangelho, para anunciar as boas novas. Ele estava indo para fazer aquilo que ele veio para fazer. E aí, o que ele encontra nessa cidade é incredulidade, é falta de fé do seu próprio povo. Era o esperado ali que aquele povo que conhecia ele cresse, acreditasse em Jesus. É isso o esperado, que os próprios da família ali, da cidade, acreditassem, mas essa não é a realidade, nós sabemos muito bem disso. A realidade sempre é: poxa, John Lennon, esse menino que estava aqui no nosso meio e trabalhou junto com a gente conhece muito bem. Não. Falando agora, pregando, sendo pastor, não. E aí quando eles olham para Jesus, eles falam assim: poxa, esse menino estava aqui, ó, nasceu, a mãe dele mora aqui ainda, a mãe dele está aqui na vizinhança, seus irmãos estão aqui ainda. Como pode ele realizar tantas coisas se nós conhecemos ele? E Jesus mostra que o que impede homens e mulheres de receberem a cura e a salvação é a incredulidade em seu coração, é a falta de fé que impede homens e mulheres de serem salvos. John Lennon então quer dizer que o poder de Deus ele é ilimitado? Não, o poder de Deus não é limitado, o poder de Deus não depende
de eu crer ou não, ele é poderoso. Mas o que esse trecho fala é que Jesus, ele só age em quem tem fé, em quem quer. Jesus, ele não chega arrombando a porta. Jesus, ele trabalha com quem quer. Quem quer é curado, quem quer recebe a salvação. Quem quer, aqueles que creram, estarão com ele. A gente acabou de ler em Marcos 16. E os que não crerem serão condenados. Precisa crer para receber a Cristo. Precisa acreditar que de fato existiu um homem e viveu de forma perfeita no nosso lugar. Porque se a gente não crê nisso, não faz sentido a gente estar reunido aqui. Não faz sentido. Só que as portas são fechadas pela incredulidade. A porta do Evangelho, a porta de Jesus entrar, ela é fechada quando alguém não crê, quando alguém não quer. Se alguém não quer, não tem como você forçar alguma coisa para ela. Se eu pegar esse copo d'água aqui e sair oferecendo, e a pessoa não quiser, eu não posso pegar de goela abaixo e jogar. Ela não quer. Entenderam? Então Jesus, ele não pode também ser enfiado goela abaixo dos outros. Ele deve ser anunciado. Mas é tão somente para aqueles que creem. Tão somente aqueles que querem, que acreditam e aceitam no seu coração e começam a segui-lo. O povo tornou-se incrédulo por causa da origem de Jesus, porque eles conheciam o Jesus desde pequeno. É isso que eles falam aqui. Olha o que eles falam no verso 2, no final do verso 2. De onde vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria lhe foi dada? Esse milagre que ele faz, não é este o carpinteiro? Porque naquela época, se o pai era carpinteiro, e nós sabemos que José, que era o pai adotivo de Jesus, vamos botar assim, ele era carpinteiro, então ele passou essa profissão para o filho. Então todo o filho recebia a profissão do pai. Filho. Se o Bito tendo um filho hoje, ele vai passar a profissão para o filho, vai ser pedreiro, vai ser igual ao pai. Era assim que acontecia antigamente. Então eles falavam, olha, a gente sabe a profissão de Jesus, ele é carpinteiro, porque o pai dele era carpinteiro. Olha, a gente conhece os irmãos dele, está todo mundo aqui ainda. Então eles conheciam a Jesus, mas de forma fria. Eles conheciam a Jesus, eles sabiam quem era Jesus e aonde tinha nascido, mas eles não acreditavam no poder investido em Jesus. Eles não acreditavam que de fato Jesus era filho de Deus. Eles acreditavam apenas que ele era o filho do carpinteiro, do José e da Maria. Mas eles não acreditavam que de fato ele era filho do Deus vivo. Então eles conheciam e isso gerou neles incredulidade, falta de fé. Hoje em dia o que gera incredulidade é a gente olhar para a Bíblia, olhar para aquilo que ela revela sobre Jesus e não acreditar nessas verdades. Tem muita gente que infelizmente conhece a Bíblia de capa a capa, mas só letra vazia. Não acredita que de fato aqui estão a verdade. Tem muito ateu. Ateu é aqueles que não acreditam em Deus de maneira nenhuma, que já leram a Bíblia várias vezes, mas não acreditam. Olha para isso tudo e não consegue ver um poder sobrenatural de Deus, porque não é verdade para eles. Eles acham que isso aqui é apenas uma historinha da carochinha. Já ouviram falar sobre isso? Historinha da carochinha? Lá a gente usa isso, historinha da carochinha, porque é mentira, é conto de fada. Mas a Bíblia não é um conto de fada. A Bíblia não é uma historinha para boi dormir. A Bíblia, muito pelo contrário, é o relato. É o relato daquilo que Deus fez por nós.
É o relato de que Ele nos salvou. É o relato de que Ele envia o Filho dele para pagar uma dívida que era nossa. Porque nós erramos. Porque nós pecamos. Nós somos pecadores. E a Bíblia é um relato disso. Mas é um relato que existe esperança para aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Existe esperança para aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo. Existe esperança. Ou ainda o que causa a incredulidade é considerar Jesus apenas como um homem bom que viveu entre nós, mas nada além disso. E não acreditar que Jesus tem poder para mudar a nossa vida. Infelizmente, existem muitas pessoas que não acreditam que Jesus tem poder para mudar a nossa vida. E quando eu falo para mudar a nossa vida, eu não estou falando que a gente não vai sofrer mais. Eu não estou falando que a gente não vai passar por mais sofrimento. Eu não estou falando que a gente não vai ter mais doenças. Não, isso é somente quando Ele voltar para nos resgatar. Quando eu falo nisso, é não acreditar que Jesus pode levar os nossos fardos pesados demais para carregarmos sozinhos. Pessoas que não acreditam, infelizmente. Isso gera incredulidade. Olham para Jesus e veem apenas como um homem. Muitos homens estudados, homens que debruçam e que gastam a sua vida estudando, não acreditam que Jesus pode de fato mudar as suas vidas. Hoje mesmo eu estava vendo um relato lá sobre um missionário e tal, e aí um outro missionário, ele falou que tinha perdido a sua fé, que não acreditava mais em Jesus. Ele levava Jesus, ele pregava Jesus, estava numa aldeia falando sobre Jesus. E o problema, às vezes, é querer ver o resultado a olho humano. Mas há um tempo atrás a gente falou sobre a semente e quando ela está dentro da terra, a gente não consegue vê-la germinando, a gente não consegue ver ela brotando, mas ela está ali brotando. E aí o problema desse homem foi o quê? Achar que nada estava acontecendo. E aí ele falou lá, naquele programa, falou, olha, eu não acredito mais em Deus. Eu não acredito mais que existe um Deus que pode todas as coisas, que é soberano. Eu não acredito mais. Eu levava esse Deus, mas hoje eu não acredito mais nesse Deus. Olha só, a incredulidade chegou a um ponto tão forte na vida desse homem que ele não acreditava mais naquilo que ele falava, que ele um dia falou, porque hoje ele já não fala mais. E eu olhei para aquele senhor já de idade, eu me entristeci. Falei, caramba, olha só, cara. O cara era missionário, pregando o evangelho, falando de Jesus, mas chega um momento da sua vida em que ele não crê mais no poder de Deus. Se perdeu no caminho. Porque humanamente, às vezes ele não via nada acontecendo. Só que Jesus, ele reprova a incredulidade. Olha no verso 4 o que ele fala. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. Jesus estava fazendo vários milagres. Jesus estava curando várias pessoas. Ele andou por vários lugares, falando as boas novas e curando pessoas. Só que ele olha para aquele povo ali, da sua terra natal, o seu povo, e fala, olha, a incredulidade desses homens é imensa, porque tenho feito milagres, tenho feito várias coisas, e aqui eles não acreditam. Aquilo. E eles estavam vendo Jesus ali, carne e osso, e não conseguiam acreditar. Não conseguiam acreditar que de fato existia e ele era o próprio Filho de Deus. Hoje a gente não consegue ver Jesus carne e osso, mas nós temos um relato fiel dele. A Bíblia, como eu falei, não é uma historinha. É o relato do que Jesus fez, do que Deus fez.
É o relato, amados. Nós podemos crer de fato nisso, porque aqui está contando uma história verdadeira. Os líderes religiosos não creram em Jesus. Sua cidade natal não creu em Jesus. Muito pelo contrário, a familiaridade, em vez de gerar uma fé daquelas pessoas, produziu preconceito e incredulidade. Mas espera aí, esse cara estava aqui com a gente. Não pode, como ele faz essas coisas? Nós não vimos ele estudar em nenhum lugar de alto escalão, nós não vimos ele fazer nada, e como ele está fazendo essas coisas? Não acreditaram em Jesus. A consequência da incredulidade, existe uma consequência da pessoa não crer em Jesus. Como nós sabemos, toda ação tem uma reação. Como assim, John Lennon? Se eu planto milho, e eu falo isso aqui sempre, eu colho milho. Ou vocês já viram alguém brocando uma roça aí para plantar milho e na hora brotar feijão? Ih, rapaz, nasceu feijão. Não tem disso. Milho é milho, feijão é feijão. Toda ação tem uma reação, então a consequência da incredulidade é que Jesus fica admirado. Olha só no verso 5. E não pode fazer ali nenhum milagre. Não tem como fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Olha só o que Jesus está falando para aquele povo lá. Não dá para eu fazer milagres aqui e curar e salvar por causa da incredulidade. Não que a falta de fé aplaque ou combata o poder de Deus. Não, Deus é poderoso para curar até na nossa falta de fé. O que Jesus estava falando ali que não dá, porque as pessoas não querem. Aquele que não crê, não quer. E aí quem não quer, como vai ser salvo? Aquele que não quer, eu acabei de falar, aquele que não quer, se eu oferecer um copo de água, aquele que não quer tomar uma água, ele não vai tomar. Não vai, porque não quer. E Jesus olha para aquela situação e fala, não dá para fazer milagres, não dá para salvar pessoas, porque elas não querem. Para você ser salvo, para você ser curado, para você, acima de ser curado terrenamente, porque às vezes nós sofreremos por algumas coisas que Deus não vai nos curar, mas nós achamos que Deus não é poderoso porque não é da vontade dele nos curar. Mas a maior coisa que ele pode nos dar é a salvação eterna. É nos livrar da morte e do sofrimento eterno. Nós vivemos nessa terra poucos tempos de vida. O que importa é a eternidade. Mas eu acredito que ainda assim Ele pode nos curar se for da vontade dEle. Ele fica admirado com aquele povo ali. Enfermos deixaram de ser curados. Pecados deixaram de ser perdoados. Por causa de que eles não creram. Não creram. Pessoas estão deixando de ser salvas e estão caminhando para o abismo, caminhando para a perdição, porque não acreditam naquilo que o Evangelho fala, naquilo que a Bíblia fala. Ou existe aquelas pessoas, não, é lógico que eu acredito em Deus, eu acredito, mas lá no fundo elas não creem. Lá no fundo, quando elas olham para isso, elas falam assim, mas será? Existiu de fato um Jesus Cristo tão poderoso assim? Elas falam só da boca para fora, mas não creem realmente. E a consequência é que Jesus não salva. Porque ele não tem poder, John? Não é porque ele não tem poder, é porque as pessoas não querem. Não querem. Nesse momento que nós estamos aqui reunidos, falando sobre ele, falando sobre a salvação, existem pessoas que não querem, de jeito nenhum.
E a gente sabe que existem pessoas que vão para o túmulo não querendo. Olha quão triste é isso. Que negam até o final das suas vidas. Como aquele senhor que eu vi lá no relato. Não crê mais de jeito nenhum. Não acredita. A consequência é a morte. A consequência é o sofrimento. Para ter a obra de Cristo em nossas vidas, o perdão de nossos pecados e a salvação eterna, precisamos primeiramente crer nele e depois nos arrepender de nossos pecados. Mas se nós não acreditarmos em Jesus Cristo, que nós precisamos dele, nós nunca nos chegaremos até ele. Nunca. Assim como o povo de Nazaré, que Jesus não realizou ali curas, milagres, por causa da falta de fé das pessoas. Não foi salvo pessoas porque não acreditavam em Jesus Cristo. Sem crer nele de fato é impossível receber a salvação, amados. Por isso que é uma mentira o que as pessoas falam. Diga, eu posso viver do jeito que eu quero e tal, ou que todos os caminhos levam até Deus. Não. O único caminho é Jesus Cristo. Ele próprio falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só através de Jesus Cristo nós temos salvação. Não existe outro caminho. Como assim através de Jesus Cristo? Através do seu Evangelho. Através de viver uma vida crendo e se arrependendo dos nossos pecados. Esses são os dois pilares para que nós respondamos à salvação de Jesus. É crer, acreditar naquilo que ele fala e arrepender dos nossos pecados. Dia após dia. Dia após dia eu me arrependo dos meus pecados. Vocês já estão ficando quase careca de saber que pastor peca. Pastor peca. Todos nós pecamos. Mas nós lutamos contra o pecado, dia após dia. Eu tenho que lutar contra o meu pecado, contra a minha carne. E aí eu preciso alimentar o meu espírito. Como eu alimento o meu espírito? Lendo a Bíblia, orando, jejuando. Porque senão a carne vence. Porque todos nós somos carne. E nós estamos juntos no mesmo barco. É claro que Deus coloca uns para ser pastor, outros para ser missionários. Mas todos nós somos do mesmo barco. E precisamos de Jesus Cristo. Só existe um bom entre nós. E esse deu a sua vida no nosso lugar. Se lembra que eu falei que essa é a segunda vez que Jesus... Eu não falei ainda. Mas essa é a segunda vez que Jesus está em Nazaré. E ele oferece uma nova chance. Sabe por quê? Na primeira chance que Nazaré, que esse povoado, que esse lugar ouve Jesus falar na sinagoga, sabe o que eles fazem? Abre sua Bíblia lá em Lucas. Esse mesmo povo de Nazaré, lá no início do ministério de Jesus. Lucas 4. Tem como o texto maior aí, um negritozinho, fala assim, Jesus é rejeitado em Nazaré. E aí ele começa a ir na sinagoga e prega, eu vou resumir para vocês. E aí ele lê uma passagem que era do profeta Isaías, e ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e ele me convidou para proclamar liberdades aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E depois ele fala que o profeta Isaías estava falando sobre ele, sobre Jesus.
E Jesus, ele fala que ele era o Filho de Deus, ele fala que essa profecia estava sendo cumprida nele. E os fariseus de Nazaré, os crentes da época, daquela sinagoga, olha o que eles fazem no verso 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Sabe o que Nazaré queria fazer quando Jesus começa a pregar e falar que ele era o Filho de Deus, que ele estava ali para proclamar a salvação, a libertação dos cativos? Aquele povo olha para ele e fica indignado, ficam furiosos e levam ele para um lugar e tentam atirar precipício abaixo, tentam matar Jesus. O próprio povo da sua cidade natal faz isso e ele precisa sair, porque senão ele seria morto ali. E olha só onde ele está agora. Ele volta uma segunda vez para aquela cidade de Nazaré para pregar o evangelho. Se lembra lá que eu falei lá no início que ele não foi apenas para visitar os seus familiares, ele foi para pregar a mensagem, para pregar o evangelho de salvação. E ele vai lá a segunda vez, só que eles não querem ouvir. Eles não querem. Presta atenção. Jesus está mais uma vez te dando a oportunidade. Hoje, dia 10 de dezembro de 2023, Jesus mais uma vez está te dando a oportunidade de fato acreditar nele, de fato se arrepender de seus pecados e segui-lo, assim como ele fez com Nazaré, com a cidade de Nazaré. Ele deu uma segunda oportunidade, mas eles não creram, eles não receberam o perdão dos pecados e a salvação. A minha pergunta é: esquece um pouquinho agora Nazaré, porque isso aconteceu há muitos anos atrás, há mais ou menos 2000 e tantos anos atrás. Agora volte sua mente agora. Jesus está passando aqui. E qual vai ser a sua atitude? O que você vai fazer? Vai fazer como o povo de Nazaré? Rejeitar? Não acreditar naquilo que ele fala? No poder dele de dar a salvação? No poder dele de perdoar pecados? Assim como Nazaré fez? Ou você vai de fato crer nele? Ou você de fato acredita que Deus tem poder para nos salvar do nosso pecado, para nos dar a salvação eterna? Faça essa reflexão. Deite no travesseiro e fala: será que eu sou igual um morador de Nazaré, que não acreditou em Jesus, que rejeitou a tudo aquilo que ele estava fazendo? Quando nós olhamos para a antiguidade, nós vemos Jesus realizando tantas coisas, tanto poder, curando várias pessoas. Ainda hoje nós olhamos e vemos Jesus transformando vidas. E aí, o que nós iremos fazer? Acreditar ou não? Vai fazer igual o povo de Nazaré, que conhecia Jesus, mas não acreditava nele. O povo de Nazaré conhecia Jesus, sabia quem era Jesus. Tem muitas pessoas que conhecem Jesus, sabem quem é Jesus, acreditam que viveu na terra um tal de Jesus, que foi um homem muito bom e curou e morreu, mas apenas isso. Não acreditam nele como Senhor e Salvador de suas vidas. O convite a você nessa noite é acreditar de fato. Acreditar de fato. Pode ter certeza que homens
não deram suas vidas, porque foi isso que homens e mulheres fizeram, morreram por causa disso aqui. Se não acreditassem, vocês acham que alguém morreria para falar uma mensagem que não acreditava? Lógico que não. Aqueles homens, os discípulos de Jesus, morreram por causa do Evangelho, porque acreditavam. E eles tiveram contato com Jesus. Então pode ter fé que isso de fato é verdade. A incredulidade fechou a porta da oportunidade para Nazaré. Não tinha mais oportunidade. Sabe por quê? Quando nós olhamos para a Escritura, nós não vemos Jesus retornando para aquela cidade, nós não vemos Jesus parando ali. Ele não insistiu, ele não ficou insistindo. Ele falou uma vez, o povo rejeitou ele, quiseram matar ele. Ele voltou a segunda vez de novo pregando, e mais uma vez o povo rejeitou ele. Ele não insistiu mais, ele deixou, não há menção que ele volta lá. A maior parte das pessoas acham que vão ter muitas oportunidades. Eu sou novo ainda, a minha vida ainda é muito grande pela frente. Eu vou ter muitas oportunidades agora, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou viver minha vida. Depois que eu estiver bem velhinho, quando eu estiver quase morrendo, eu aceito a Jesus, eu sigo a esse Jesus. Mas nós não sabemos. Nazaré, a cidade de Nazaré perdeu uma oportunidade única, porque Jesus não retorna lá. Jesus não vai lá outro momento. Nós não vemos esse relato nas Escrituras. Nós não sabemos a hora que nós vamos morrer. John Lennon, morrer todo mundo vai. Essa é uma certeza que cada um de nós tem. Nós temos. Cada um de nós temos essa certeza de que um dia nós iremos morrer. Agora a hora e o dia, aí ninguém sabe. Nós não sabemos. Jesus pode voltar hoje, amanhã. Você pode morrer hoje ou amanhã. Não estou agorando ninguém, não. Estou falando que pode acontecer, sim. Para morrer basta estar vivo. E aí? Perderemos a oportunidade de fato seguir a Jesus, de fato se converter a Ele, de fato se arrepender? Ou não? A incredulidade foi o mais velho pecado do mundo. Ele estava lá no começo no jardim do Éden, quando Eva olha a serpente falando e dá mais credibilidade àquilo que a serpente estava falando do que aquilo que Deus tinha falado com eles. Não comam do fruto, porque vocês vão morrer. E a serpente come, que certamente vocês não vão morrer. O diabo estava lá com a sua bandeja, oferecendo para Eva, e ela acreditou mais na palavra de Satanás do que naquilo que Deus falava. A incredulidade estava com o povo do Egito, quando saiu do Egito, o povo de Israel, quando saiu do Egito e viveu 40 anos no deserto. Era para ser só uma passagem rápida, mas a incredulidade deles fez eles ficar 40 anos no Egito. Era uma viagem de 4 dias, eles ficaram 40 anos. Olha o que a incredulidade faz. E a maioria daqueles, os mais velhos, não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. A incredulidade é um pecado que especialmente enche o inferno. Pessoas que não acreditam, amados, infelizmente a Bíblia fala que não vão para outro lugar a não ser o inferno. John Lennon, mas que palavra dura, é aquilo que Cristo fala. Nós, no início desse culto, nós lemos a leitura pública em Marcos 16, e no verso 16 ele fala
Quem, porém, não crê, será condenado. Falta de fé, falta de acreditar que existe um Jesus que pode mudar a nossa vida, nos leva para o sofrimento eterno. Agora, aqueles que acreditam, aqueles que têm fé, aqueles que se arrependem de seus pecados, esses serão salvos. Amém? Para a gente concluir nessa noite, Jesus, eu quero que você vá para a sua casa, coloque a sua cabeça no travesseiro, não sei se você dorme em rede, em cama, mas encosta lá a sua cabeça onde você vai dormir e pense. Qual vai ser a sua atitude? Crer nele de todo o seu coração ou fazer como o povo de Nazaré, perder a oportunidade? Outro dia eu vou para Jesus. Outro dia eu me arrependo dos meus pecados. Agora não é tempo. Pode ser que futuramente não tenha mais tempo. Segundo, lembre-se de que você não sabe quantas oportunidades você vai ter. Você terá de confessar a Cristo como seu único Senhor e Salvador. Você não sabe quantas oportunidades você vai ter para fazer isso. Aceitar a Jesus. Você não sabe. Então, meu irmão, aproveite essa oportunidade. Aproveita a oportunidade que Cristo está te dando mais uma vez nessa noite. De fato acreditar nele. De fato crer na obra de salvação dele. Na obra de redenção dele. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus querido, que o Senhor possa, ó Deus, vir com essa palavra, Deus, e de fato nos alertar, ó Deus, que nós não venhamos ser como o povo de Nazaré, Pai, que teve a oportunidade de ouvir o Senhor e acreditar que de fato o Senhor era filho de Deus. Deus, nos ajude, Pai, a crer no Senhor, a crer em Jesus Cristo. Que nós venhamos, ó Deus, de fato entregar as nossas vidas para o Senhor, ó Deus. E de fato arrepender de nossos pecados, Pai. Sozinho nós não conseguimos, precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nos ajude, ó Pai, a de fato crer no Senhor, a de fato crer no Evangelho, Pai. É essa a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos?